Espiritismo sem mimetificação. Apresentação: Núbia Polatti. Olá, sou Núbia Polatti. Que bom tê-lo aqui comigo no Espiritismo sem mimimi. Sem mitificação, sem mistificação. Quero te convidar para refletir aqui comigo sobre temas que a gente ouviu falar. E a gente não sabe se é bem assim, outras vezes até a gente só acreditou sem refletir muito sobre o assunto. Então eu quero te trazer reflexões para que você tire as suas próprias conclusões. O tema de hoje, tenho certeza que vai te interessar. Você é espírita e acha que Jesus era médium? Tem até um palestrante famoso aí que eu já vi uma palestra dele falando que Jesus era médium. Mas eu vou te convidar a ler a Gênesis, um dos livros básicos da doutrina espírita. Lá no capítulo 15, fala os milagres do Evangelho. Lá fala da superioridade da natureza de Jesus. Então ele deveria ser médium, né? O que é médium? Médium é um intermediário, um instrumento do qual se serve os espíritos desencarnados das mais diferentes ordens para assistir os encarnados. E Jesus encarnou uma única vez, porque ele encarnou como missionário, ele não precisava encarnar diante da superioridade dele. Só que Jesus não precisava de assistência, né? Jesus nunca precisou de um intermediário, alguém que o assessorasse. A gente tem Jesus como governador do planeta Terra, né? Então ele veio aqui como superior, ele não precisava ser intermédio de outros espíritos. Se alguma influência externa poderia lhe atingir, só poderia vir de Deus. Será que era Deus que falava com Jesus e por isso alguns o consideram como médium? A gente poderia dizer figurativamente que Jesus era médium de Deus, só se for essa condição. Porém, a condição de espírito puro lhe dava uma clarividência permanente. O que é uma clarividência? Jesus via, ouvia o mundo espiritual, ele tinha a capacidade de enxergar muito além do que os nossos olhos materiais conseguem. Por exemplo, aquela passagem da pesca em que Pedro fala, não conseguimos pescar nada, mestre. E ele fala, tira a rede ali, determinou um lugar. Não é que Jesus fez a mágica de aparecer peixes, não, ele tinha a capacidade de ver além do que qualquer um via, né? E a qualidade dos fluidos espirituais lhe conferia a força magnética e a força de vontade incessantemente voltada ao bem lhe permitiam produzir os fenômenos que surpreendem a todos até os dias de hoje. Palavras da Gênesis de Allan Kardec. E daí você está pensando, mas Jesus realizou milagres. Isso é ser médium. Olha, Jesus, ele podia sim realizar milagres. Porém, para nós espíritas, o que é milagre? Aquilo que eu ainda não compreendi. A ciência ainda não conseguiu explicar. Por isso eu considero milagre. Jesus podia produzir milagres de cura. Por exemplo, no caso da mulher hemorrágica. Sabe essa passagem que a mulher sangrava há 12 anos e só o fato dela tocar Jesus, o sangramento parou. E daí Jesus fala para ela assim, vai, a tua fé te curou. Olha como ele era de uma humildade que a gente nem consegue compreender, né? Na síntese, ele falou assim, fiz nada não, foi tua fé que te curou. Volto a te dizer, ele poderia ter produzido um milagre? Claro que poderia. Mas ele, na sua imensa magnitude, ele atribui o milagre à mulher. Ela produziu, ela conseguiu fazer com que o sangramento parasse. Mas a gente sabe que a condição, a grandiosidade de Jesus era capaz de produzir milagres, a clarividência que ele tinha
E isso não se dava por uma inspiração de um outro ser, né? Não era que alguém falava ali, como a gente conhece os nossos médiums, né? Um médium da nossa atualidade, um médium de cura, por exemplo. Ele é inspirado, né? Ele não trabalha sozinho. Ele tem ali algum espírito o assessorando. Não era o caso de Jesus. Digo isso baseado na Gênesis, né? Não é simplesmente um achismo. Quer ler este capítulo? É muito interessante conhecer os milagres do Evangelho. Trata exatamente dessa condição de Jesus. Vai lá, Gênesis capítulo 15. Boas reflexões, que a gente possa continuar refletindo a respeito de temas como deste e como outros mais, com a racionalidade, deixando a passionalidade um pouco de lado, trazendo à tona a razão, porque este é o pensamento espírita. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Você acompanhou Espiritismo sem mimetificação.